mais locais do Brasil vão receber servidores do Boosteroid. Boosteroid traz um novo comunicado sobre servidores do Brasil e a expansão global do serviço de cloud game. O serviço tem se expandido constantemente, né, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e agora está crescendo muito mais, né, e chegou para a América Latina. Tem uma informação oficial, né, que o próprio perfil do Boosteroid está postando, e informação oficial do CEO do Boosteroid também nas redes sociais sobre o Brasil, né, sobre a prioridade dos servidores do Brasil, como que foi esse bastidor, né, com a chegada dos servidores, os investidores estavam interessados no Brasil. Tem informações bem interessantes para eu passar para vocês. Então, se inscreve no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming, deixa o like e vamos lá. Bom, então o Boosteroid trouxe aqui, né, uma postagem oficial, e aí todo mundo pôde ler, né, sobre a chegada de servidores em mais locais. Eu vou mostrar rapidamente para vocês, mas também tem um post aqui exclusivo para o Brasil do CEO do Boosteroid, uma nova informação bem interessante aqui para o pessoal do Brasil. Então tá aqui, Boosteroid Updates, mais servidores, novas localizações. Leia mais no nosso blog. Então aqui tem um resumo, né, do que eles vão colocar no blog. Então vamos direto ao blog para facilitar aqui a leitura, né, e entender, interpretar junto com vocês. Então, planos de expansão da infraestrutura do Boosteroid para atender a crescente demanda. Isso aqui não é só para o Brasil, mas eles fizeram uma dedicatória quase ao Brasil aqui, né? Iniciando a postagem aqui falando sobre o Brasil. Vemos a crescente demanda por jogos em nuvem no mundo todo, especialmente em mercados em rápida expansão como o Brasil. Nosso objetivo é garantir que todos os jogadores aproveitem jogos de alto desempenho em 4K 120 FPS. Como parte dos nossos compromissos de longo prazo com a qualidade, estamos continuamente reinvestindo na expansão e atualização de nossa infraestrutura. Isso inclui não apenas adicionar mais servidores hoje, mas também trabalhar na próxima geração de hardware que definirá os jogos em nuvem nos próximos anos. A expansão para novos locais. Então aqui uma postagem específica que vai falar também sobre o Brasil, né? Para dar suporte à crescente demanda, estamos lançando novos locais e servidores, ao mesmo tempo em que fortalecemos os existentes. Nossa infraestrutura, alimentada por GPUs e CPUs de ponta, continuará a oferecer desempenho suave, e estamos lançando mais desses sistemas poderosos para maximizar a acessibilidade dos jogos. E aí então aqui um cronograma, né, que também é bem interessante saber. Próximos lançamentos e expansões de localização de servidores, novos locais. Brasil, nosso primeiro servidor no país, foi lançado recentemente. República Tcheca, nosso primeiro servidor no país, foi lançado recentemente. Então Brasil e República Tcheca acabam de receber servidores do Boosteroid, né? Polônia, lançamento dentro de 1 ou 2 meses, marcando a primeira localização de servidores no país. E Estados Unidos, um novo local deve entrar em operação dentro de 2 meses, melhorando ainda mais a cobertura regional. Eu vi um pessoal questionando aí, né, sobre a chegada de mais servidores dos Estados Unidos, sendo um lugar que já tem muitos servidores, mas é estratégia da empresa, né, estar presente cada vez mais e cobrir um espaço maior dentro dos locais que eles já atendem, né? Então às vezes tem uma demanda que eles sabem que existe em algum local estratégico e eles vão mandar mais servidores para lá, assim como eles vão fazer com o Brasil, trazendo mais servidores ainda, e eles vão falar sobre isso ainda, né? Servidores adicionais para locais existentes. E aqui eles vão falar sobre o Brasil. Romênia, servidores adicionais foram implantados recentemente. Itália, novos servidores serão adicionados dentro de 2 semanas. Espanha, mais servidores chegando em 1 ou 2 meses. E Brasil, expansão planejada em 3 meses. Implementação gradual possível, ou seja, pode ser que ao longo desses 3 meses a implementação seja, aos poucos, sejam adicionados novos servidores, né, conforme eles forem chegando, né, dependendo de como for a logística do envio desses servidores, o que é bem interessante, né, porque a gente sabe, eu vou mostrar para vocês as filas também aqui, a gente sabe que tem filas, né, que tem demanda. O lançamento do servidor trouxe muitas pessoas novas ao serviço, além das que já conheciam, e essa implementação gradual vai reduzindo a fila, né, as filas ao longo do tempo, o que vai garantir aí uma melhora
constante no serviço ao longo dos próximos meses. Esses são apenas os planos de expansão mais imediatos, com novos desenvolvimentos já em andamento para levar o Boosteroid a mais jogadores e aumentar a capacidade geral. E cara, muito legal isso aqui, né, mostrando o crescimento constante do serviço, né, que realmente está se expandindo rápido, né, pelos países afora, e chegou no Brasil, mas também chegou em vários outros países e várias melhorias, e mais alguns meses aí também para o Brasil ter uma melhoria completa do serviço, né? E nada impede também de, ainda tem demanda no Brasil, trazer mais servidores para outros locais ou para o mesmo local em São Paulo. Bom, a gente já vai testar as filas como estão no serviço, mas antes vou mostrar aqui, né, que o Ivan Tvaichenko, CEO do Boosteroid, trouxe mais informações em postagens nas redes sociais sobre servidores no Brasil, como foi o processo, né, para chegar aos servidores no Brasil. Os investidores estavam preocupados se o Brasil seria realmente um mercado interessante, né? E ele traz todos esses detalhes, então é bem legal falar sobre isso. Então ele já começa aqui: meus queridos amigos do Brasil, passei algumas semanas em repouso após uma cirurgia, por isso não pude trabalhar ativamente nem me comunicar com vocês. Agora que estou de volta, quero compartilhar algumas informações internas que só eu posso contar. Antes de tudo, muito obrigado pelas palavras de apoio ao Boosteroid, mesmo diante das longas filas de espera. Vi nos comentários que alguns de vocês acham que a equipe do Boosteroid não percebeu o grande potencial do mercado brasileiro e por isso trouxemos poucos servidores. Quero explicar como tudo realmente aconteceu. Então vamos lá, né? Fica aí para acompanhar. Inicialmente, os investidores do Boosteroid não consideravam o Brasil e toda a América Latina como mercados prioritários ao nível dos Estados Unidos e da Europa. E aqui ele fala dos investidores no geral, tá? Não dele como CEO, e sim de quem investe, né? Quem coloca dinheiro no Boosteroid, acreditando que no futuro, ou né, no futuro breve, ou no futuro distante, vai ter o retorno sobre esse investimento, né? Querendo ou não, a Nvidia também é assim, né, cara? As pessoas colocam dinheiro na Nvidia, nas ações da Nvidia, acreditando que no futuro vai ter um retorno sobre isso, né? Um lucro sobre esse investimento. E no Boosteroid não é diferente, todas as empresas são assim, né? No futuro, ou em breve, ou em algum momento, o retorno tem que vir, né? O retorno financeiro. Nenhum serviço de cloud game é uma ONG, né, cara? Tem que ter lucro para funcionar. Então, aqui ele fala sobre os investidores não acreditarem inicialmente, né, no Brasil, e que a América Latina poderia ser um mercado prioritário como os Estados Unidos e a Europa. E eles temiam que não conseguíssemos lançar o serviço sozinhos por causa da burocracia e de outros desafios organizacionais. Por isso, os investidores queriam que o Boosteroid fosse lançado por meio de parceiros locais no Brasil. Tipo a Abia, né? Tipo a Nvidia faz com alguns serviços, Digivo, Abia. E eu acredito que realmente não funcionaria dessa forma, né? Talvez até... talvez funcionaria, né? Mas não funcionaria de uma forma que atendesse bem, assim como a gente vê acontecendo com a Abia. E talvez a Digivo seja a melhor parceira da América Latina aqui, da Nvidia, né? Mas a Abia a gente já viu que é um problema. E aí ele comentou aqui, de fato, havia muitas empresas brasileiras interessadas em trabalhar conosco. Mas a equipe do Boosteroid foi contra essa abordagem, porque acreditávamos que trabalhar através de parceiros aumentaria os custos para os usuários e reduziria a qualidade do serviço. Eu concordo com isso. No final, conseguimos provar aos investidores que éramos capazes de lançar o serviço no Brasil de forma independente, assim como fizemos nos Estados Unidos e na Europa. Com isso, recebemos um orçamento para o lançamento e conseguimos fazer isso acontecer. Cara, é legal ver ele comentar sobre isso, porque eu vejo as pessoas comentando sem conhecimento nenhum de como funciona uma empresa, né, cara? Ou uma empresa grande, né? Que existe todo esse processo, né, de financeiro, né, ter dinheiro para investir, não ter, quanto de caixa eu vou ter para isso, né, qual o orçamento que eu vou ter para isso, qual o valor, né, vou poder investir nessa implantação de servidores no Brasil. Então, muitas pessoas comentam como se fosse algo simples, né, estralar o dedo e vai mandar o servidor para o Brasil, vai funcionar no dia seguinte. E, cara,
é uma empresa, tem pessoas por trás, né? Tem burocracia por trás, tem coisa que precisa ser aprovada, desaprovada, depende de outros fornecedores, não depende só do Boosteroid, por exemplo, né? Então é muita coisa envolvida para um simples comentário, às vezes, da pessoa dizer, mas por que o servidor não chegou ontem, cara? E às vezes a gente não tem paciência para entender o lado do que está acontecendo, né? De fato, de toda essa burocracia que muitas vezes tem. Bom, e aí ele segue, né? Então, agora que o serviço foi lançado, o Brasil é uma prioridade absoluta para nós, no mesmo nível dos Estados Unidos e da Europa. Prioridade absoluta para o Brasil, assim como os Estados Unidos e a Europa, até porque os servidores do Boosteroid no Brasil são do Boosteroid, né, cara? E eles querem o sucesso do serviço aqui no Brasil, assim como eles querem nos Estados Unidos e na Europa. Não tem porquê a equipe do Boosteroid ter todo esse esforço de implantar servidores aqui. Eu não tô falando para defender a empresa, mas, cara, é uma coisa óbvia, né? A empresa teve um investimento milionário, né, para botar servidores aqui no Brasil. Por que ela vai querer priorizar a Europa, priorizar os Estados Unidos e não o Brasil? Ela vai ter a mesma prioridade para as 3 regiões, né? Vamos dizer assim. Ela quer que o servidor tenha sucesso aqui no Brasil. E o que isso significa, né? Então, ele colocou aqui, a compra de novos servidores para o Brasil terá a mesma prioridade para os Estados Unidos e a Europa. Aliás, terá a mesma prioridade para o Brasil do que para os Estados Unidos e a Europa. 2. As filas de espera vão diminuir progressivamente, como eu falei. O número de servidores aumentará constantemente, o que é interessante, e teremos mais de 1 ou 2 data centers no Brasil. E olha a revelação interessante aqui. Teremos mais de 1 ou 2 data centers no Brasil. Ou seja, tem São Paulo, isso aqui eu não tinha lido até o final, né, cara? Eu li até aqui mais ou menos. E aqui até eu estou surpreso com essa revelação, porque realmente eu não sabia. Teremos mais de 1 ou 2 data centers no Brasil, quer dizer que não vai ter só em São Paulo, né, como é hoje. Então eles vão implantar mais servidores dentro de São Paulo, né, capital, mas teremos mais data center, que pode ser no Rio Grande do Sul, pode ser no Nordeste, pode ser em qualquer outra região que eles considerem estratégica para o funcionamento do serviço e que eles vejam que realmente tem um público, tem uma demanda maior e que não está sendo bem atendida pelos data centers de São Paulo, ou está sendo atendida em partes, né? E aí eles vão fazendo esses cálculos, esse estudo para expandir para mais data center. Isso aqui é uma baita informação, tá? Mais locais do Brasil vão receber servidores do Boosteroid. Sabemos que ainda há alguns bugs e estamos trabalhando continuamente para resolvê-los, mesmo enfrentando a guerra na Ucrânia. Por isso, pedimos que relatem imediatamente qualquer problema pelo chat online. A cada dia e a cada semana os bugs diminuirão e a experiência de jogo será ainda melhor para todos. Da mesma forma que os players de DVD desapareceram com o streaming de vídeos e músicas, o cloud gaming substituirá os consoles e PCs gamer de forma irreversível, segundo o CEO do Boosteroid. Eu acredito que até 2035, talvez até antes, 90% dos jogadores já estarão jogando na nuvem. A qualidade será igual ou superior aos PCs locais, mas com muito mais conveniência e custo reduzido. E cara, eu concordo total aqui, tá? Eu não sei se substituir 100%, né, ou 90% dos consoles, porque vai ter, né, aquelas pessoas que são amantes dos consoles, assim como existe o pessoal retrô hoje, né, que amam Nintendo e tal, mas as coisas vão mudar muito, porque o streaming, né, assim como o Netflix, é uma coisa muito simples, muito fácil, né, você clicar e executar o jogo sem você precisar ficar baixando, ali, se preocupando com o espaço. Então são coisas muito práticas, né, que não vai ser mais algo para ser só acessível, né? Eu não tenho dinheiro para comprar um console ou um PC potente. Vai ser algo também que as pessoas até com mais dinheiro, né, muitas vezes vão querer porque é prático, né? Não é, eu vou ter que comprar um console, eu vou ter que baixar o jogo inteiro dentro do meu console, vou ter que esperar algumas horas ou minutos, não sei. Cloud game é clicar e jogar, né? Então a praticidade vai acabar diminuindo, reduzindo muito o público
de PCs gamer top, né, ou até consoles mesmo. E aí ele falou, né, qualidade será igual ou superior aos PCs locais, mas com muito mais conveniência e custo reduzido. Os usuários brasileiros são simplesmente os melhores. Sou extremamente grato por cada um de vocês, pelo apoio, pela paciência e pelos corações generosos. Obrigado por fazer parte da revolução do cloud gaming com o Boosteroid. Vamos juntos construir o futuro de jogos em nuvem. PS, né? Observações, usei o Google Tradutor, espero que vocês me entendam. Nosso evento conjunto com vocês no restaurante São Paulo está sendo ativamente preparado e as novidades sobre ele chegarão em breve. Olha que legal, cara. Vamos aguardar mais informações, será que eu estarei lá? E por fim, vamos fazer um teste aqui rápido, então, das filas do Boosteroid, né? Pra gente ver como é que tá funcionando aqui, né? No dia de hoje, esse vídeo está sendo gravado numa segunda-feira às 10h20 da noite. E vamos testar aqui o eFootball, né? Vamos só abrir o jogo, executar para ver o tempo de fila, né? Não vou chegar a jogar, mas só para vocês terem uma ideia aqui. O tempo de fila nesse horário, então, que eu estou fazendo esse teste, às 10 horas da noite de uma segunda-feira. Bom, e apareceu aqui a fila, então, 369 pessoas. 366 está baixando. Vou esperar mais um pouquinho aqui para ver o tempo que vai baixar. 366, mas é um número, tá baixando lentamente, né? É um número alto realmente, né? Para ter que esperar todo esse tempo, né? Vocês sabem que eu já mostrei aqui no canal, tem a opção de mudar, né? Para você acessar pelo servidor americano, obviamente, todo mundo quer acessar pelo servidor brasileiro, mas como tá cheio, né? Existe essa opção para não ficar esperando na fila. Joga no servidor americano até que melhore a questão das filas, mas nesse momento realmente as filas estão altas, né? 361 pessoas e é um tempo de espera alto se você quiser jogar no Brasil. Provavelmente aqui vai umas 2 horas ou talvez mais para poder jogar, né? Sendo 10 horas da noite, então, né, lá pela meia-noite, 11h30, não sei, seria possível jogar. Então é um tempo muito alto, realmente para ficar aguardando. Então o que eu indico para vocês não assine Boosteroid agora, ou se você não se importa em jogar com uma latência mais alta nos Estados Unidos, tem vários testes aqui no canal, né? Desde 2022 até o lançamento no Brasil, tem vários testes aqui no canal jogando no servidor americano e funcionou muito bem até então, né? Para vários jogos, obviamente tem alguns jogos que não tem como, né? Mas funcionou muito bem, então se você optar por isso, aí você pode assinar tranquilamente, mas se você quer jogar apenas com servidores no Brasil, agora não é a hora de você assinar. Aguarde, porque como eu mostrei aqui anteriormente, o Boosteroid está totalmente de olho no Brasil e já está planejando toda essa mudança, né? Todos esses ajustes para melhorar as filas e para expandir mais ainda servidores no Brasil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder deixar o like, se inscrever. Tamo junto, valeu e até a próxima.